Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que possam estar se cuidando. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais e represento o 5º ano aqui no Rio Educa na TV. Eu sempre fico feliz de estar aqui, ainda mais sabendo que vocês têm acompanhado a gente bem de perto e que a gente está podendo contribuir aí com o aprendizado de vocês. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro, um pouco abaixo do ombro, olhos verdes. Estou vestindo um casaco preto com branco, uma calça preta. Estamos aqui no estúdio da Multirio, eu tenho uma mesa e um quadro caso eu precise escrever. Bom, agora que eu já me apresentei, eu quero parabenizar você que está aí assistindo a gente por estar usando o aplicativo Rio Educa em casa, pessoal. Eu sei que é importante que vocês utilizem e também quero dizer para aqueles que não estão utilizando que ele é super fácil de usar. Vocês aí que têm habilidade com a internet, com o aplicativo, é facinho e outra coisa, ele é gratuito. Ah, e tem mais. Agora nós temos o Rio Educopédia, que fica dentro do nosso aplicativo. Lá você pode conferir toda essa aula, todo o percurso, vai ver o desafio, vai ter um quiz, vão ter outros links com atividades e conteúdos semelhantes à da nossa aula de hoje. Bom, além disso, eu queria falar do material Rio Educa de vocês, que é o livro que vocês utilizam. Nós aqui, professores do Rio Educa na TV, nós também pesquisamos o conteúdo desse livro para deixar a nossa aula bem próxima com aquilo que você está aprendendo na sua sala de aula, facilitando ainda mais o aprendizado de vocês. E agora, né, que a gente já se apresentou, já passei algumas informações, eu vou chamar o Meia, personagem da série Meias Aventuras aqui da Multirio, para trazer o tema da nossa aula de hoje. Meia, você pode mostrar aí pra gente qual é o tema da aula de hoje, por favor? Muito bem! Hoje o tema da nossa aula é Onde tem humor? Obrigada, Meia. A professora pergunta para o Pedro. Diga 3 partes do corpo, Pedro, com a letra Z. E ele respondeu. Ah, essa é fácil, professora. Zóio, zovido e zoreia. Aí a professora fala para o Pedro. Ah, engraçadinho. Adivinha então qual é a sua nota, Pedro? Ela também começa com a letra Z. E ele responde. Ah, deve ser uns 8, professora. Olha, gente, sinceramente, é cada uma, né? Ó, esse texto que eu li lembra muito uma situação que eu vivi. Faz pouco tempo, mas deixa pra lá, deixa isso quieto. Agora você aí do 5º ano que está assistindo a gente, você sabe que tipo de texto é esse que eu acabei de ler? Esse texto eu retirei de um site chamado Rachando o Bico. É um site que tem algumas piadas e tem um íconezinho lá, piadas para crianças. Acabei de dar spoiler, né? Falei para vocês qual o gênero textual desse texto que eu acabei de ler. Exatamente, ele é uma piada. Mas não tem problema não, porque hoje a gente vai falar de alguns textos que existe humor dentro deles, que predomina o humor na verdade. Mas você sabe o que é humor? Você sabe o que ele significa? Segundo o dicionário, o humor significa disposição do ânimo de uma pessoa, a sua veia cômica, ou seja, algo engraçado, divertido e que faz rir. E a gente pode encontrar humor em alguns textos, mas nós vamos começar a falar da piada que a gente já começou dizendo lá no início. A piada pode se chamar também anedota, podemos usar esses 2 nomes. E ela tem como um gênero textual que traz pra gente, na verdade, um humor. E a intenção dele é fazer a outra pessoa que está ouvindo rir, se alegrar, ficar feliz. Bom, além disso, né, a piada ela apresenta um texto bem curtinho, com frases e palavras fáceis para que a gente possa compreender e que a gente possa contar para outras pessoas. Aliás, além de ser uma narrativa bem simples, ela possui personagens, tem um enredo, um desfecho, tem um lugar e às vezes também a gente consegue saber qual é o tempo. Mas ela é bem simples, mas tem uma presença marcante de algo que a gente já estudou em outra aula aqui, que é o discurso direto. Dentro das piadas, a gente consegue observar um diálogo entre as pessoas que estão participando ali daquela conversa. E aí a gente tem algumas indicações que existe um discurso direto, que são os 2 pontos, o travessão e as aspas. E vocês vão ver bastante isso nas piadas. E eu vou colocar agora no slide para vocês identificarem aí essas características que eu estou falando do discurso direto e também aí o texto curto, o humor que pode estar sendo falado para a gente de uma forma direta ou talvez um pouco escondido, né, tendo uma dupla interpretação. Vamos ver no próximo slide uma piada bem curtinha que eu espero que vocês gostem. Joãozinho chega em casa e diz: Mãe, eu descobri que sou mais inteligente do que a minha professora.
A mãe, sem entender, pergunta: por que você acha isso? Ah, porque eu passei de ano e ela continua no mesmo. Então, olha só, gente, o que o Joãozinho pensou na verdade? Vamos supor que o Joãozinho estivesse aí no 4º ano. E aí ele está dizendo para a mãe dele que o ano acabou e ele passou para o 5º. Mas a professora dele, gente, continua no 4º ano, porque ela vai dar aula para esse mesmo ano. Bom, outras coisas que eu quero falar com vocês. Perceberam aí, olhando o slide, que ele é bem curtinho? É um texto curto. Tem aí o discurso direto, como a gente falou, tem os 2 pontos, tem o travessão, tem também aqueles verbos que eu não sei se vocês lembram, que são aqueles verbos que a gente chama de elocução. O verbo dizer, ó, quando ele fala diz, tem o verbo perguntar. Então, são características de discurso direto. E aí, gostaram da piada? A minha filha achou super divertido. Outro texto que a gente vai falar, outros tipos de textos que nós vamos falar ainda hoje, são as tirinhas e os quadrinhos. Eles são gêneros textuais bem parecidos. Às vezes a gente até confunde e chama tirinha de quadrinho, quadrinho de tirinha. Só que existe uma diferença. A tirinha, pessoal, é algo bem curtinho e ela leva exatamente esse nome porque é como se fosse uma tira de jornal. Ela é bem pequenininha, bem menor do que o quadrinho, que pode ocupar até um gibi completo. Bom, mas e quais são as características desses 2 gêneros textuais? A tirinha também traz pra gente um senso de humor muito grande. Ela é um gênero textual que traz isso pra gente. Porém, ela pode trazer também de uma forma crítica. Por exemplo, um assunto que não é tão engraçado assim, não é tão feliz, mas a tirinha traz pra gente com um certo senso de humor, com um olhar crítico, fazendo com que o leitor perceba aquele humor que está ali escondido dentro daquela situação não tão agradável. Ah, uma coisa importante, qualquer um desses gêneros textuais podem abordar qualquer tema, só que é importante que a gente nunca desrespeite ninguém. A gente pode fazer a piada, a gente pode usar o humor, mas a gente não pode desrespeitar o nosso próximo, combinado? Bom, voltando aí para a tirinha, a gente pode encontrar esse gênero textual em jornais, revistas, livros didáticos, na internet, e é uma leitura muito agradável, porque além das falas, que estão sempre dentro de balões, né? E existem diversos tipos de balões, nós também temos as gravuras, e é exatamente nas gravuras que a gente vê também aquela expressão, né, dos personagens, que é a linguagem não verbal, e essa linguagem nos diz muito. Uma outra característica tanto da tirinha e do quadrinho é que elas trazem para a gente também o duplo sentido da interpretação, ou através da fala, da expressão, ou também elas fazem uma caracterização ali do personagem ou daquela situação. Vamos ver agora uma tirinha que tem bastante isso, essa dupla intenção, essa dupla interpretação. Vamos conferir aí no próximo slide? Essa tirinha aí ela é bem simples, ó, como eu falei para vocês, possui apenas 4 quadrinhos. Na primeira, a gente vê uma placa e nela está escrita: reduza a 80 km. E o carro parece que ele está correndo, certo? Porque a gente vê ele borrado. E aí, quando ele lê essa placa, o motorista, o que ele faz? Ele reduz a 80 km. No próximo quadrinho, tem uma placa escrito reduza a 50. A gente percebe aí que ele ainda estava no movimento, né? Estava acelerando. Mas ele dá uma freada porque agora a velocidade é 50 km. No outro quadrinho está escrito reduza 10 km. É como se ele desse aquela freada, né, para chegar ali a 10 km, que é a velocidade que ele está indicando. Porém, pessoal, olha o duplo sentido aí. Na última plaquinha está escrito bem-vindo a Reduza. Atrás a gente observa uma cidade e o motorista fica assim, gente, o que é que aconteceu? E na verdade, pessoal, é a dupla interpretação. Aí que está o humor. Esse reduz aí não era para ele reduzir a velocidade. Na verdade, o nome da cidade, para onde ele estava indo ou estava passando, era Reduza. E aí está o duplo sentido e humor que essa tirinha traz para a gente. E isso acontece em várias outras tirinhas e também nos quadrinhos. Os quadrinhos, pessoal, têm muita semelhança com as tirinhas, como a gente já conversou. Então, ele também é um texto humorístico, é um gênero textual que traz humor, tem a finalidade de fazer o outro rir. O humor ele pode estar de forma direta, assim como ele também pode estar nesse duplo sentido. Ele também traz uma informação para a gente, às vezes, que é importante, nem sempre é uma informação boba, só para ser descontraída. Às vezes ele traz aí a crítica dentro da história em quadrinhos e ela tem esse humor dentro dessa crítica. E, além disso, a gente já falou aí também que o quadrinho é algo bem maior, podendo ocupar um gibi completo.
Também nos quadrinhos existe aquela sequência que forma a cena, né? Os quadradinhos ali, eles formam uma cena através da sua sequência. Todas as falas dos personagens, seus pensamentos e ideias estão sempre em balãozinhos que podem ser de diferentes formatos. Cada balãozinho indica uma coisa. Isso a gente pode ver numa próxima aula. Além disso, tem a linguagem não verbal muito aí no gibi, porque como tem muita imagem, tem muita expressão também aí dos personagens através dos desenhos, complementando sempre aquilo que o autor quer nos contar. Bom, além disso, também podemos falar sobre vários assuntos nos quadrinhos, lembrando sempre de respeitar o nosso próximo, não fazer nenhum humor, nenhuma piada sem graça que possa vir a magoar ou agredir uma outra pessoa. Agora, pessoal, vamos relembrar tudo o que a gente viu hoje? A gente falou que o humor ele pode estar presente em alguns gêneros textuais. Na verdade, a gente pode ter humor em tudo que é lugar. Só que hoje nós vimos 3 gêneros textuais que o humor está ali como característica específica, que são aí as tirinhas, os quadrinhos e a piada, que também pode ser chamada de anedota. Bom, esses 3 gêneros textuais, a piada tem um tipo de texto curto, usa o discurso direto e a gente pode falar de qualquer tema na piada, sempre colocando humor com respeito. Já nas tirinhas e nos quadrinhos, a gente tem uma sequência de quadros. A tirinha é bem menor, nos quadrinhos já é bem maior. Agora, o que é legal nas tirinhas e nos quadrinhos? É que ali a gente pode usar, através das expressões, né, das imagens, e até às vezes de algumas pequenas palavras, um humor que às vezes não precisa nem ser dito. Ah, e vimos também que esse humor ele pode ser interpretado de algumas formas, como é o caso daquela tirinha do Reduza. Nem sempre ele está ali de forma direta para a gente tem que investigar. Então, foi isso que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Agora, pessoal, dá licença um pouquinho. Eu preciso colocar meu óculos e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia por que eu estou colocando meu óculos aqui agora? Não? Vou explicar. É porque esse 5º ano é tão brilhante que a luz de vocês, ó, tá ofuscando a minha vista. E eu não podia terminar essa aula sem essa piada tão engraçada. E aí, pessoal, eu queria que vocês fizessem um desafio maravilhoso para esse 5º ano que é tão brilhante. Eu queria, pessoal, que vocês pesquisassem na casa de vocês, com o pessoal que mora aí com vocês, o que eles sabem de piada. Será que aí quando eles eram pequenos, eles escutavam tantas piadas? Será que alguém da família contava piada? Será que tinha um tio que contava, que era muito engraçado? E quais eram essas piadas? Sobre o que elas falavam? Será que são parecidas com as piadas que a gente escuta hoje? Então, depois que vocês conversarem, descobrirem que piadas são essas, que tal você registrar tudo no seu caderno? Assim, além de praticar a observação, o diálogo, você pratica também a escrita, hein? Combinado? Então a gente se vê na nossa próxima aula aqui no Rio Educa na TV. Se cuidem, um grande beijo!